Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Hoje nós estaremos aprendendo aí mais um pouco do estudo do livro de Efésios. Nós estamos na lição de número 21 e hoje juntos nós estaremos vendo os deveres conjugais dos maridos. A aula passada nós vimos aí os deveres conjugais das esposas. E essa semana nós veremos os deveres dos maridos, ok? Espero que vocês tenham passado uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. Sabemos que estamos passando aí por um período de muitas indecisões no mundo, né? A questão da Rússia, da Ucrânia, os outros países começando a se envolver. Não sabemos o que vai acontecer realmente, mas temos uma noção do que pode acontecer, tá? Temos que realmente ter muita fé, esperança, temos que conhecer a palavra de Deus, viver essa palavra aí, porque somente a palavra de Deus nos dá essa esperança que precisamos. A própria palavra diz que o Senhor nos dá uma paz que excede todo o entendimento, e essa paz só pode vir através de Jesus Cristo em nossas vidas, através do sacrifício que Jesus já fez por nós. Amém, queridos? Porque nós, crendo nesse sacrifício de Jesus, crendo que nós já estamos salvos em Cristo Jesus, a gente crê também na palavra que haverá, depois desse tempo, depois dessa era a qual nós estamos vivendo, um novo milênio, né? Um novo tempo onde Cristo governará esse mundo, e aí sim, então haverá a paz, aquela paz sob um reinado de um justo rei, né? De um justo juiz. Mas, até chegar esse tempo, até chegar a volta de Cristo, nós temos que orar, temos que ler a palavra de Deus, nós temos que entender a palavra de Deus, principalmente, nós temos que amar uns aos outros. Essa é um dos maiores mandamentos que Deus deixou para nós. Amar a Deus, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ok? Esse é um sinal de maior espiritualidade que nós podemos ter em nossas vidas. Amar o nosso próximo. É isso aí, pessoal. Sem mais delongas, né? Gostaria de estar orando com vocês para iniciar essa aula de hoje. E depois nós já vamos entrar aí na recapitulação da aula passada para darmos início à aula de hoje, ok? Amado Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo conosco, por mais esse tempo que o Senhor está preparando para que nós possamos aprender mais a Tua palavra, possamos Te conhecer melhor, ó Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, tem nos guardado, tem nos orientado, tem nos sustentado, ó Pai, tem suprido nossas necessidades e tem nos livrado de todo o mal, Senhor. Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Tu és aquele que está no controle de todas as coisas. Nós temos que, Senhor, estar ao seu lado, ó Pai amado, para que possamos juntos, Senhor, junto com a tua palavra, Pai amado, poder buscar forças, buscar esperança e continuar vivendo nesses dias que estão se achegando até a nós, ó Deus. Sabemos que daqui para frente todas as coisas, Senhor, não ficarão tão, tão em paz, não ficarão, Senhor, tão boas, mas o Senhor está no controle de tudo e a tua palavra, Senhor, nos diz para descansarmos em ti, Senhor. A palavra nos diz para confiarmos em ti. A palavra nos diz, ó Pai, para permanecermos, ó Pai, com a nossa fé em ti, Senhor. Então vem nos ajudar, ó Deus, ajuda, Senhor, os nossos parentes também, ajuda todos aqueles que estão ao nosso derredor, ajuda nossos amigos, ajuda, Senhor, aqueles, Senhor, que precisam realmente
da tua palavra para poder ter um momento de paz e de descanso na vida deles, Senhor. Momento de refrigério, Senhor. Porque estar contigo é pegar o nosso fardo, Senhor, e deixar o Senhor nos ajudar a carregá-lo, Pai. Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa aula de hoje, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Possamos realmente aprender um pouco mais de Ti, da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, pessoal, vamos lá. O título da nossa lição de hoje, né? Lição número 21 do livro de Efésios, os deveres conjugais dos maridos. Eu vou voltar aqui. Então, recapitulando a lição da aula passada, nós vimos aí dos versículos 22 ao 24, né, do capítulo 5 de Efésios, sobre os deveres conjugais da esposa, né? Nós vimos aí que a submissão, ela deve ser recíproca, ou seja, que o marido deve se submeter à mulher, tanto quanto a esposa deve se submeter ao seu marido, mas cada um com suas devidas responsabilidades. E nós aprendemos também que submissão, né, que é uma palavra que às vezes nós ouvimos e não gostamos logo que a gente ouve essa palavra, porque o mundo, né, nos dá um significado dessa palavra submissão como se fosse algo tipo escravidão, né? Você deve ser submisso, você deve ser escravo, mas não tem nada a ver com escravidão. Submissão, rapidamente aqui, retornando ao assunto, é você obedecer com amor, né? Submissão é quando você faz algo por outra pessoa com amor. E nós vimos que a primeira submissão que nós devemos ter é a Cristo, a Jesus em nossas vidas, né? E obedecer a palavra de Jesus, não porque eu estou sendo forçado a obedecer, não porque eu estou sendo cobrado a obedecer, mas por amor, porque eu amo a Cristo. E a submissão do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo deve ser a mesma submissão que nós temos com Cristo, né? Nós temos que amar nosso cônjuge e tentar, diante das nossas responsabilidades, diante dos nossos papéis, fazer o melhor possível. Bom, nós vimos que a mulher não deve ser submissa ao seu marido como forma de adoração a ele, né? Então, ser submissa ao marido, né? Adorar ao marido, né? É como se ele fosse o senhor dela, mas que ela deve ser submissa para agradar primeiramente a Deus. Foi o que eu acabei de falar, né? Então, você sendo submissa ao seu marido, primeiro você está agradando a Deus. Você deve ser submissa a ele para agradar a Deus, a Cristo. Mas nós vimos também que há exceções na submissão da esposa. Ou seja, se o marido quiser pedir ou decidir por fazer algo que vá contra a palavra de Deus, tipo algo que seja imoral ou pervertido, ou algo que a gente sabe que Deus não aprova, então nesses casos, né, a esposa está livre da submissão, ok? Porque nós devemos ser submissos primeiramente a Deus, a Cristo. Então, se nós estamos fazendo algo que vai contra a vontade de Deus, então nós não podemos ser submissos ao nosso cônjuge e quebrar a nossa submissão, deixar de ser submisso a Deus, ok? Bom, nós vimos também aí que o marido foi dado a ele essa liderança da família, esse dever de liderar a família. E por isso o marido vai prestar contas a Deus por essa liderança. Então o marido deve ter sabedoria e entendimento para poder conduzir a esposa, conduzir a família de acordo com a vontade de Deus. E vimos também que a esposa, a mulher, ela deve ser madura para poder entender, para poder viver essa submissão, né? Você poder obedecer ao seu marido em amor.
Isso significa o quê? Que você estará amando a Cristo em primeiro lugar, ok? Então, isso rapidamente foi o resumo que nós vimos aí na aula passada. E hoje, né, nós vamos ver aí a parte B, parte B e parte C, nós iremos ver dos deveres conjugais. E nós iremos aí dos versículos 25 ao 32, né? Então eu quero até ler aqui eles primeiro, e diz o seguinte, do 25 ao 32. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, né? Ele entregou a vida por ela. Então Cristo entregou a vida pela igreja, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo, né? Então, nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Então, o casamento, né, segundo a palavra aí nós vamos ver, casamento ele ilustra, né, essa união misteriosa entre Cristo e a igreja, ok? Então, esses são os versículos que nós iremos estudar hoje. E aí é o seguinte, nós já estudamos no verso 21, capítulo 5, versículo 21, a ordem, né, expressa de Deus para cada um de nós. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. E isto se aplica também ao nosso casamento, né? Então, essa ordenança de Deus para nós sujeitarmos uns aos outros por temor a Cristo se aplica em todos os ambientes de relacionamento, principalmente ao casamento, né? Então, segundo Ray Stedman, diz o seguinte: homem e mulher devem submeter-se ao seu cônjuge em conformidade com seu papel específico dentro do casamento. Então, a forma de apresentação é diferente, porque os papéis são diferentes, mas o princípio é o mesmo: submissão mútua, né? Como nós já lemos. Então, nós devemos tanto o marido ser submisso à esposa, como a esposa ser submisso ao marido, só que cada um com seu papel, com suas responsabilidades. Então, versículo 25: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, esta não é uma opção, mas é uma ordem para ser obedecida. E esse amor não está condicionado à beleza, atitude ou comportamento da sua esposa. Esse amor é um amor altruísta, né? É um amor desprendido, é um amor que sacrifica seus próprios interesses para atender ou satisfazer as necessidades da sua esposa, porque foi assim que Cristo nos amou, dessa mesma maneira. Então, para que o marido cumpra seu papel no casamento, é necessário que aprenda a se entregar para sua esposa. E como os maridos podem fazer isso, né? Como os maridos podem cumprir o seu papel no casamento, de acordo com a vontade de Deus. Então, o marido se entrega à sua esposa ao compartilhar com ela suas alegrias
suas decepções, suas emoções, seus sonhos. E não há nada que faça uma mulher mais feliz do que saber que está plenamente inserida na vida do marido, podendo auxiliá-lo, cumprindo assim o desígnio de Deus para ela na vida dele, né? Então, se nós voltarmos lá em Gênesis, nós vamos ver que Deus criou a mulher com a função, com o papel de complementar a vida do homem. A mulher ser a auxiliadora do homem. Então, se o homem, se o marido consegue compartilhar todas as coisas que ele está vivendo, sentindo ou pensando com sua esposa, e ela, sendo submissa, com amor, com sabedoria, ela consegue apoiar o marido, ajudar o marido, então ela estará cumprindo o papel dela como mulher que Deus criou, né? E o exemplo de Cristo, de Jesus, é o nosso modelo como maridos cristãos. Então, nós, maridos, devemos olhar para Cristo, ver o que Cristo fez pela igreja, por nós, e nós devemos seguir esse mesmo exemplo para com nossas esposas. Então, nós veremos que Cristo se entregou à igreja de uma forma deliberada e proposital, com determinados objetivos que se aplicam também ao casamento, né? Quais são esses objetivos? Então, versículo 26 e 27 vem dizer o seguinte: Cristo se entregou para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, né? Então, Cristo, ele fez o que por nós, pela igreja? Ele deu sua própria vida para nos santificar e para nos apresentar depois a si mesmo, né, a noiva, como uma igreja gloriosa, né? Quando fala sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, é sem defeito algum e sem culpa alguma. Então, John Stott explica esses versículos que nós lemos da seguinte forma: o propósito do sacrifício pessoal de Jesus Cristo não era impor uma identidade estranha sobre a igreja, mas era o que? Libertá-la das manchas e rugas que estragam a sua beleza e demonstrá-la na sua verdadeira glória. O marido cristão deve mostrar uma solicitude semelhante. A sua liderança nunca deve ser usada para o quê? Para oprimir a esposa. Pelo contrário, ele anseia por vê-la liberta de tudo quanto estraga sua identidade feminina verdadeira e crescendo rumo à perfeição da personalidade realizada que será o destino final de todas as pessoas redimidas por Cristo. Então, com esse propósito, Cristo entregou-se a si mesmo. E com este propósito também o marido entrega-se em amor, né? Que propósito? Da que a esposa possa ter a sua própria identidade feminina, ou seja, que ela seja uma esposa, uma mulher, para que cumpra aquilo que Deus criou a mulher, para ser a auxiliadora do marido, para amar o marido como o marido amar a esposa. É para isso que nós devemos eh, cuidar da nossa esposa, né? Para que ela possa ter uma liberdade em ser quem ela é. E assim, os dois, o casamento, né? Poder seguir em frente, né? Para que o destino final de todas as pessoas sejam aquele destino que Cristo, quando Cristo fez o sacrifício por nós, quando Cristo redimiu nossas vidas, né? Para o destino final, que é sermos cada vez mais parecidos com Ele. Para nós, a igreja, realmente sejamos a cada dia mais santo, né? Nós devemos, a igreja, buscar essa santidade, buscar ficar sem manchas, sem máculas, sem rugas, para quando nós nos encontrarmos com Cristo,
nós estarmos santos, glorificados. Então, essa mesma trajetória que nós temos, que a igreja tem para com Cristo, a mulher deve ter para com o marido, né? E nós, como maridos, devemos ajudar a mulher a cumprir essa trajetória dela. Versículo 28 ao 30 diz o seguinte: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, novamente, Paulo aqui nos traz o exemplo de Cristo. Paulo está sempre comparando, né, o relacionamento de Cristo com a igreja e do marido com a esposa. Então, ele nos ama e entrega a si mesmo por nós, porque pertencemos a ele. Então, nós que somos cristãos, somos parte do seu corpo, nesse ministério surpreendente. Então, quando Paulo utiliza esse exemplo, é porque nós, cristãos, fazemos parte da igreja. E a igreja é também chamado noiva de Cristo. Então, nós, como noivas, estamos separados para Cristo. Então, Cristo tem, sim, cuidado de nós a cada dia. Por que Cristo cuida de nós? Porque Ele é o nosso marido, marido da igreja. Nós somos a noiva, a igreja. Cristo é nosso marido. Então, Ele tem cuidado de nós a cada dia. Ok? Então, o marido deve, utilizando o exemplo de Cristo para com a igreja, alimentar, ou seja, ser o provedor do seu lar. É uma das responsabilidades do marido. O marido deve também cuidar, deve mostrar afeição e carinho, que é uma das necessidades básicas da sua esposa. Então, qual a mulher que não gosta de carinho? Qual a mulher que não gosta de atenção, de afeição? Então, estas são necessidades básicas da esposa que nós, maridos, devemos ter esse cuidado para com elas. Então, além de sermos o líder, né? Além de sermos o líder do lar, aquele que trabalha, aquele que alimenta, aquele que paga as contas, mas devemos também, além disso, só isso não é o suficiente. Nós devemos também cuidar, ok? E para fundamentar a sua tese, Paulo cita nos versículos 31 e 32 do capítulo 5, o texto que está em Gênesis 2:24, né? Então, qual é esse texto que Paulo cita em Efésios 31, 32? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, quando o homem e a mulher se juntam em matrimônio, casam, a palavra nos diz que os dois se tornam uma só carne. Um faz parte do outro. E aí Paulo faz esse comparativo de novo entre Cristo e a igreja. E nós também nos tornaremos um junto com Cristo. Então, segundo Robertson, o que se quer dizer aqui por mistério, ou seja, pelo segredo que teria permanecido oculto se não fosse revelado, né? Evidentemente que Paulo quer dizer que o mistério é a comparação do matrimônio com a união entre Cristo e a igreja. E William Hendrickson comenta: o fato de que este maravilhoso amor, esta ditosa relação Cristo e igreja, se acha realmente refletida aqui na terra, na união do marido e da sua esposa, e é agora capaz de funcionar mais gloriosamente, trazendo a ambos suprema felicidade, bênção à humanidade e glória a Deus. Então, isto é deveras o supremo mistério, né? Então, esse mistério que Paulo fala entre Cristo e a igreja deve ser algo para nós também, que somos marido e esposa, e deve ser seguido.
Bom, pessoal, perdão aí, esses dispositivos eletrônicos nossos aí, cada vez mais intrometidos, né, na nossa vida, falando aqui, ministrando a lição e ele ouvindo e querendo entrar na conversa no meio. Mas vamos lá, né? Então, parei aqui, onde estava falando, né, sobre que o amor de Cristo para com a igreja, ele deve ser o que? Refletido no amor do marido para com a esposa no casamento, ok? Então, você vê que Paulo, na maioria desses versículos, ele compara, né, o nosso casamento entre marido e esposa com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, da mesma forma que Cristo amou a igreja, que somos nós, e Cristo se entregou por nós, e Cristo se sacrificou por nós para nos tornar santos, para nos tornar sem culpa, esse mesmo reflexo nós no casamento devemos mostrar. Então, se o marido realmente cumpre o seu papel no casamento, se a esposa cumpre o seu papel no casamento, se os dois se amam, se há submissão mútua, recíproca entre os dois, nós assim estaremos refletindo a relação Cristo-Igreja. Tudo isso para a glória de Deus. Ok? Bom, e por último, nós vamos ver aqui, né, o ponto C dos deveres conjugais. E nós vimos aí o ponto A, os deveres conjugais da esposa. Ponto B, os deveres conjugais do marido. E agora o ponto C é a obediência unilateral, né? O que é unilateral? Dos dois lados. Então, versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito, né? Então, desculpa, eu falei unilateral, quer dizer que a obediência deve vir do marido, tá? Para com a esposa, independente se a esposa tem o mesmo sentimento de submissão para com o marido. Tá? É isso que nós vamos ver aqui. E a esposa, a mesma coisa. Ela deve ser obediente ao seu marido, independente se o marido cumpre o seu papel como Cristo cumpriu com a igreja. Então a gente vai ver que para sermos obedientes e submissos, não devemos esperar que o outro também seja. Por isso que é uma obediência unilateral. Essa obediência deve partir de um lado só e não esperar que o outro também o faça, certo? Então, repare que Paulo deixa claro que cada pessoa no relacionamento conjugal deve cumprir a sua responsabilidade devida a Cristo, independente do que o outro cônjuge faz. Então, essa que é a chave, esse que é o segredo. Nós não devemos deixar de obedecer até que o outro cônjuge o faça, né? Ou seja, não, só vou ser submisso se ela for submissa. Só vou cumprir meu papel no casamento se ela cumprir o papel dela. Não. Nós, como cristãos, nós, como servos do Deus Altíssimo, como conhecedores da palavra de Deus, nós devemos atentar para isso. Nós temos que cumprir o nosso papel diante de Cristo, diante da igreja, mesmo que a outra pessoa não ainda esteja cumprindo. Então nós temos que obedecer a esses princípios. Assim como Cristo foi obediente ao Pai, amando e entregando-se à igreja, mesmo quando ainda estávamos distante dele. Esse é o padrão que nos foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a obediência sobre os princípios, nós temos que nos espelhar em quem? Em Cristo. Porque Cristo obedeceu ao Deus Pai. Cristo veio até em forma de homem, até essa terra, e Cristo morreu por cada um de nós, mesmo sabendo que todos nós, a maioria, ainda não obedeceríamos a Ele, né? Nós demoraríamos um tempo a conhecer a Cristo, um tempo para nos entregar até a Cristo e um tempo para nos obedecer. Então você imagina se Cristo tivesse que esperar de nós primeiro a obediência a Ele para Ele cumprir o papel que Deus designou a Ele?
então ele não faria isso com certeza, ok? Então ele se entregou primeiro por nós e Cristo cumpriu o papel dele. Por isso que nós, no casamento, se você é esposa, se você é marido, você deve se entregar, você deve fazer o seu papel independente se o seu cônjuge o já está fazendo ou não. Bom, então, algumas dicas, né, para os maridos de amar de maneira prática, né? O que não fazer? Que você nunca deve fazer com sua esposa. Então, jamais chame a atenção dela ou ria de algo que ela não possa modificar. Tipo, coisas físicas mesmo, né? Um nariz torto, um dedo feio, um cabelo crespo, liso, etc, né? Nunca, jamais critique ela em público. Nunca, jamais e sob hipótese alguma você deve a diminuir diante de alguém, diante da família, seja a família dela ou sua família, diante dos amigos ou dos inimigos. E nem por brincadeira, piada, palavras ou risadinhas, né? Então nunca diminua a sua esposa, jamais critique ela em público. Jamais a compare desfavoravelmente com outras mulheres. Você nunca poderá melhorá-la comparando com outras, né? Então jamais chegue na sua mulher e fale: olha, aquela fulana de tal, assim, assim, assado. Não, não faça isso, querido. Mais 2 pontos. Nunca, jamais, quando ela estiver chorando, interna ou externamente, muito ou pouco, seja qual for o motivo, nunca a abandone. Lágrimas pedem carinho. Lágrimas clamam por carinho. Então, se sua esposa está chorando, ou se ela está chorando internamente, você percebe que ela está muito triste, você tem que se aproximar dela, né? Você tem que ser o marido, aquele que dá apoio a ela, que dá afeição, que dá carinho, que dá amor a ela, ok? Mesmo que ela às vezes não se abra com você, simplesmente o fato de você estar ali abraçando ela, consolando ela, já vai valer muito a pena, né? E por último, nunca jamais coloque a sua mão nela, a não ser em amor, fazer carinho, mas nunca, né, seja agressivo com sua esposa. Nunca tente bater na sua esposa. Nunca use a sua mão para machucá-la, somente para agradá-la, ok? Então, esse aí são algumas dicas, né, do que nós nunca devemos fazer com a nossa esposa, ok? Agora, o que nós devemos fazer? Aqui nós vimos o que nós não devemos fazer. Agora, o que nós devemos fazer, tá? Então, nós temos que demonstrar afeição. De que maneira? Mulher gosta de pequenas coisas, tipo flores, presentinhos, um cartãozinho escrito, né? Lógico, as mulheres gostam de presentes melhores também, queridos. Se você tiver condições de dar, né? Ela também gosta. Mas se não tiver condições, pequenas coisas também vão fazer ela feliz, com certeza. Você tem que dar atenção a ela ao voltar do trabalho. E você tem que dizer a ela diariamente que você a ama. Porque a mulher é como nós podemos comparar também a mulher a uma flor. Uma flor deve ser regada diariamente. Uma flor deve ser tratada diariamente. Então, com a mulher é a mesma coisa. Você deve gastar tempo com sua esposa. Então, de vez em quando, planeje uma noite só para vocês dois, uma noite romântica. Uma vez por mês, leve-a para fazer algo especial, né? Mulher gosta também de sair da rotina. Você tem que desenvolver maneiras especiais para demonstrar como ela é importante. Tipo, abrir a porta do carro para ela entrar. Você vai abrir a porta da casa, do elevador, ou seja o que for, e deixar que ela entre primeiro. Numa festa, você vê se ela está bem, né? Sempre confira isso.
dá sempre um flerte com ela, um beijinho, um abraço, esse tipo de coisa. Quando você estiver no trabalho, dá um telefonema, né? Passa uma mensagem hoje em dia, vê se está tudo bem. Escreva quando você estiver viajando, né? Trabalho, ou seja lá o que for, escreva para ela, fale que está tudo bem. E não responda jamais as perguntas que forem dirigidas a ela, né? Não se intrometa, não entre na frente. Deixe que ela responda as perguntas que foram feitas a ela mesma. E ao apresentá-la a alguém, né? Diga sempre algo de bom e bonito sobre ela. Então, não diga assim, ó, olha, essa é minha esposa Filomena, né, que teve a felicidade de casar-se comigo. Ou seja, você está enaltecendo quem? Você, e não sua esposa. Então, de que jeito que você tem que apresentar a sua esposa então? Olha, essa é minha esposa, Filomena, minha princesa, aquela que Deus colocou em meus braços. Pronto. A mulher com certeza vai ficar super feliz em ouvir isso que você está falando. Bom, queridos, esta é a lição de hoje, né? Eu sei que muito desses pontos aqui do que nós devemos fazer, né? E nós já ouvimos, mas a gente esquece, tá? Muitas vezes no decorrer do dia a dia, no decorrer do nosso trabalho, no decorrer de todos os problemas que nós enfrentamos, né? Com a família, com outras coisas, nós acabamos por esquecer essas coisas, né? As flores, os presentinhos, dar atenção a ela ao voltar ao trabalho, dizer que ama ela, principalmente essa parte de planejar uma noite só para vocês dois, principalmente quando nós temos filhos, né? A gente acaba por esquecer disso. No dia a dia, na rotina, a gente não faz isso. Mas seria muito bom a gente planejar uma noite romântica, só você e sua esposa. É. Então, são coisas que nós devemos relembrar sempre. Pegar essas práticas aqui, pegar essas dicas do que nós devemos fazer e deixar num papelzinho na nossa carteira. E de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, nós deveríamos reler tudo isso e não só reler, mas aplicar. Aplicar em nossa vida, aplicar no nosso relacionamento, né? E uma das coisas aqui que não foram ditas na lição é o dever do marido para com a esposa, porque nós entendemos que o marido que ama a esposa, ele respeita a esposa, né? Assim como Cristo jamais traiu a igreja, pelo contrário, Cristo se sacrificou pela igreja, o marido também jamais deve trair a sua esposa. O marido, pelo contrário, se preciso for, deve se sacrificar pela sua esposa, como Cristo fez. E relembrando que tanto o nosso papel, né, como marido, como a esposa, devemos ser submissos um ao outro, porque assim nós estaremos sendo, em primeiro lugar, submissos a Cristo, porque foi Cristo que determinou qual é o papel do marido e qual é o papel da esposa. E assim nós devemos obedecer a Ele. Ok, pessoal? Então espero aí que essa lição tenha ajudado, né? Tenha feito relembrar, tenha, enfim, feito a sua consciência. Eu não sei o que você está vivendo hoje no seu casamento, como está o seu casamento, seu relacionamento com a sua esposa, mas espero que tenha ajudado, ok, pessoal? Então é isso, ficamos por aqui. Hoje só quero orar com você para finalizar essa aula. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento conosco. Muito obrigado por ter nos ensinado, Senhor, qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, porque o casamento, Senhor, foi instituído por Ti. O Senhor criou esse laço. O Senhor criou o homem, o Senhor criou a mulher, e o Senhor disse que os dois deveriam deixar pai e mãe e deveriam se unir e assim formar só uma só carne, Senhor. E para viver em comunhão, em amor, como uma só carne, nós devemos ter respeito um para com o outro, devemos ter amor e devemos fazer isso em submissão. Devemos obedecer cada um o seu papel dentro do casamento em amor.
E assim, além de amar, além de dar um casamento que seja reflexo da tua imagem para com a igreja, um exemplo para outras pessoas, nós estaremos amando a ti, Senhor, sendo submissos a ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua nos ajudando em mais uma semana aqui nessa terra, nesse mundo, nessa era, Senhor. Que o teu amor seja para conosco, sentido no mais profundo do nosso ser, e que nós possamos, Senhor, sempre estar falando da tua palavra, Senhor, em todos os momentos, todas as oportunidades que nós tivemos, ó Pai. Continua nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Nós pedimos e que nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se você achou essa lição algo relevante, você possa deixar o seu like no vídeo e principalmente compartilhá-lo com outros, ok? Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço.